O Diário de Constituinte de hoje na sua TV Câmara. Durante a Constituinte, o então ministro da Fazenda, Bresser Pereira, fez um balanço da política econômica daquele período e apresentou um novo plano econômico. As repercussões foram registradas pelo informativo Diário da Constituinte. 20 anos se passaram e Bresser avalia a Constituição de 88 e as consequências daquele plano econômico. Vamos acompanhar agora um contraponto entre o passado e o presente. Em debate na Constituinte, a política econômica. Durante quase 6 horas, o ministro Bresser Pereira falou, ouviu e debateu a atual situação econômica do país. O ministro começou fazendo um balanço da situação que encontrou quando assumiu em abril. Na verdade, meus senhores, nós estamos caminhando para o caos desse país. Para o caos econômico. Depois, o ministro Bresser Pereira apresentou a estratégia do governo para mudar o quadro. Eu peguei a economia nesse ponto. Quer dizer, o choque. Não, eu peguei. O choque pegou a economia nesse ponto. O remédio real era este. No mês de junho ele cai um pouquinho. Mas eu estou confiante de que a economia vai começar a se recuperar agora. Que o novo plano cruzado será instrumental e importante para suspender aquela violenta queda da economia que estava acontecendo. No final, as opiniões se dividiram. Alguns gostaram, outros criticaram. Eu acredito que, como um todo, o plano do ministro Bresser me parece teoricamente mais bem fundamentado do que aquelas ideias soltas que eram conduzidas pelo ministro Funaro. O regime presidencialismo não pode continuar nesse país, porque se esse ministro viesse à Câmara de Deputados com essas teses, seguramente no parlamentarismo ele amanhã não seria mais ministro. Esse debate hoje, eu acho que colocou o problema da cidadania de todos os brasileiros. É um debate democrático em que cada um assume a sua responsabilidade no êxito do plano. Olha, o plano Bresser não deu 100% certo, mas eu acho que foi um grande avanço. É preciso lembrar que esse plano foi adotado em 1987, logo depois do fracasso do plano cruzado. Nós vivíamos então no Brasil, um pouco depois da transição democrática, um período de altíssima inflação aguda, quer dizer, 15% ao mês, e ao mesmo tempo um populismo desbragado, pensando que podia se fazer qualquer coisa com a economia. Isso foi que levou ao desastre do plano cruzado. Com o meu plano, se começou a pôr ordem na casa. Quer dizer, as empresas pararam de falir, estavam todas falindo, os estados estavam quebrados também, se reorganizou a economia, de forma que a economia, a partir daquele momento, estava retomando. Depois disso, não temos mais inflação. O problema é que temos uma alta taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio extremamente alta, não, uma taxa de câmbio extremamente apreciada, que já nos levou a 2 crises de balanço de pagamentos. E se nós continuarmos como estamos indo, um real ou um dólar a 1,50, 1,55 por dólar, nós certamente, mais daqui a 2 anos, voltamos à crise. Ou seja, nós continuamos a ter problemas de estabilidade macroeconômica que nós precisamos resolver. Naquela época, eu dizia que todos nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Eu acho que, novamente agora, é preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade de cada um de nós cidadãos para enfrentar essa crise. O Brasil o Diário de Constituição que Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O câmera ligada, não acredito.
lindas. Hoje nós vamos falar... É super comum a gente ouvir que o jovem tem que se engajar, tem que ter voto consciente, tem que acompanhar tudo que acontece no Congresso. Mas você já pensou em ser o protagonista dessa história? Já pensou em se candidatar a um cargo público? Eu não sei muito pra política, não. Eu não acredito muito na honestidade. E eu acho que eu sozinho não posso mudar muita coisa. Porque eu não gosto do ramo da política. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, uma coisa que eu acho que eu não assumiria assim tão fácil. Eu acho que seria uma boa, eu ia tentar dar o Brasil de vez. Os jovens de até 24 anos representam cerca de 20% do eleitorado brasileiro. Mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2008, de todos os candidatos a prefeitos e vereadores, menos de 4% tinham essa faixa etária. São poucos jovens candidatos e poucos com apoio efetivo dos partidos. Resultado, poucos jovens eleitos. Porque não tem como um jovem candidato se lançar candidato sem ter um respaldo financeiro, sem ter mídia, sem ter horário político, porque até o horário político é cortado. Empresário nenhum banca jovem que não é conhecido. Então, assim, eu passei a captar o quê? Via nos amigos que tinham comérciozinho, você tem que me ajudar na minha campanha, vai aqui, me ajuda, quanto você pode me dar para me ajudar? Aí as pessoas iam lá, ficavam, realmente sensibilizados com a situação e falavam, menina, mas você não tem dinheiro nenhum para fazer essa política, como é que você entra nessa política? Eu falei, na verdade, eu estou entrando assim mesmo, com a cara e a coragem. Diego Vaz conseguiu se eleger vereador de Lusiânia, em Goiás, aos 18 anos. Felipe Pereira é, atualmente, um dos 6 deputados federais com menos de 30 anos. Sabe o que as campanhas deles tiveram em comum? Você fazer campanha, você conquistar um voto é difícil. E você precisa de amigos do seu lado. E antes de amigos, eu vou até falar aqui, você precisa estar com sua família do seu lado. Meu pai me apoiou desde o começo, né? Minha mãe até às vezes batia o pé, não entra nisso não, isso aí é muito complicado, isso é coisa pra gente grande. Mas eu, depois sempre que eu falei que eu queria entrar e disputar a eleição, meu pai me apoiou bastante e me deu também incentivos para que a gente pudesse realizar a campanha numa boa. E muitas vezes jovens me questionaram, mas você não é muito jovem? Com 19 anos, você querer ser um vereador? Outros já falavam, poxa, você é jovem, você tem futuro, você traz para nós uma esperança de mudança. Se você não está satisfeito com os rumos da política no Brasil, talvez seja a hora de pensar em se candidatar. Quem sabe você começa pelo Grêmio da sua escola ou pela Associação de Moradores do seu bairro. Câmara ligada aqui na sua TV Câmara. Até lá! Vem comigo conhecer Que movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes práticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. Nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Mas o que eu mudei daqui hoje de novo é o Ninja do Sul, já o representante do povo. Cidadãos, fiquem por dentro, está no ar. Avenida Expedicionária.